Fala família, estamos aqui para mais um episódio incrível, tenho certeza. Hoje eu tô sozinho por aqui, né? Nossos companheiros tiveram alguns compromissos e hoje eu fiquei na presidência aqui da bancada, cara. Olha que loucura. Olha na mão de quem deixaram, mas eu prometo aqui fazer o melhor para isso aqui. Eu tenho certeza que eu tô com um convidado aqui que vocês já conhecem também. A gente tem um episódio com ele aqui no ar e ele voltou para falar de um assunto. Mas antes, deixa a gente falar dos nossos patrocinadores, né, Pan? Por gentileza, já joga na tela o Sabor Carioca da nossa querida amiga Dani. Muito obrigado pelo nosso apoio. Sempre importante, né, cara? A gente agradecer a galera que nos apoia, que acredita no nosso trabalho aqui. Então, obrigado, Sabor Carioca. Obrigado, Caixas Burger. Pedi um iFood com vocês esses dias, tá? Muito bom, muito gostoso. E o Brota, que é esse espaço aqui que cede espaço pra gente conseguir fazer o nosso podcast, o nosso movimento acontecer. Então, muito obrigado a galera que apoia o nosso trabalho. A gente fica fortão, muito feliz e extremamente grato de ter vocês apoiando a gente aqui, tá? E agora, vamos lá, vou entrar no convidado e eu queria dizer que esse cara é um grande disseminador, é um grande guardião da cultura afro-brasileira aqui no Brasil. Aqui no afro-brasileira, no Brasil, né? Da cultura afro-brasileira. E hoje ele tá aqui, cara, para difundir um pouco mais dessa cultura. Mas a gente tá falando de quem? A gente pode chamar o Mestre Messias, produção? Eu quero a participação de vocês, que eu tô me sentindo muito sozinho. Pode. Eu posso chamar? Fala que pode. Pode. Galera tá falando que pode. Então, vou pegar o microfone. Eu tô meio perdido aqui ainda, Saulo, sozinho. Mas vou pegar aqui, ó. E vou falar... Aí tu abre a câmera aí, Rafael. Pode chamar, Saulo? Tem certeza? Brota, Mestre Messias! E bate palma, por favor. E aí, mestrão, mais uma vez. Aula, pai. Como é que o senhor tá? Tô bem, graças a Deus, tranquilo. Tamo aí. Tá bem? Mais uma vez, né? Mais uma vez. Dessa vez você tá sozinho Dessa aí, vez né? eu tô sem... Comandando tudo. Mano, primeira vez que isso acontece, Mestre Messias. Aqui agora é a primeira vez. Eu tô Foi promovido, aí sim, hein? Promovido nada. Me jogaram na sinuca de bico, mestre. Massa. Tomar uma água. E aí, como é que tá, Mestre Messias? Fala pra gente. Tamo aí na luta, né, cara? De sempre, né? Trabalhando com a cultura afro-brasileira, divulgando, consumindo, né? E tentando multiplicar o máximo possível. Guardião, de fato, na nossa cultura, algo que não pode morrer. E pra não morrer, fiquei sabendo aí que o senhor tá com Menino e a Aldeia Invisível, né? Vamos falar sobre isso hoje, esse livro aí, que conta um pouco da história desse menino. Como é que surgiu essa ideia, mestre, desse livro vir nascer? Então, na real, eu fiz uma junção, né? Ele se baseia num provérbio africano, né? Que é um provérbio que fala que é necessário uma aldeia inteira, né? Para educar uma criança. E aí a gente trabalhou em cima disso. Eu aproveitei e homenageei algumas pessoas, né? Que são pessoas do Vidigal, né? Que trabalham na capoeira, familiares, né? Entre lugares também, retrata vários lugares da comunidade do Vidigal. Então é uma produção muito nova e criativa também, né? Porque a gente fala do nosso lugar, né? Do nosso fazer. E acaba que os pequenos leitores, seja lá quem for, os adultos, também os maiores leitores, eles acabam se identificando, né? Nesse lugar, né? Na comunidade. A gente já vê na capa ali que é a entrada do morro do Vidigal, eu vi né? Ali. E fala de um menino curioso, né? Que é um menino cheio de perguntas, né? De questão, que adora capoeira, né? E que anda pelos becos e vielas da comunidade. Então foi uma forma de homenagear o Vidigal, né? Homenagear o Rio de Janeiro, que me deu muita visibilidade, né? E várias pessoas que me acompanham, que me atravessam no dia a dia. Mas como é que foi essa construção? Da onde surgiu esse desejo de falar, cara, eu preciso levar essa história que é o seu dia a dia, né? A história que a gente vive para mais gente, para mais pessoas. Então, na real, a gente desenvolve um trabalho em parceria com as creches da comunidade, né? As creches municipal da comunidade, tanto no alto do morro quanto embaixo. E acaba que, assim, a gente faz um trabalho também de contação de história. A gente tem várias produções literárias nesse tema de África, né? De juventude negra, de criança negra. Mas nesse formato eu nunca vi, né? Então a gente resolveu fazer, né, para contemplar todos, né? Desde da criança na primeira idade até a criança de 98 anos de idade. Porque eu já fiquei curioso. Eu tava dando uma lida ali, eu já fiquei curioso para saber quem é o Orfeu, né?
E da onde surgiu essa inspiração? Tem uma pessoa específica que caracteriza esse jovem rapazinho aí? Então, na real, eu fiz em homenagem ao meu filho, né? Que é capoeirista, que ama capoeira, né? Que é muito curioso também, pergunta muito, tudo é por quê, por quê, por quê. E eu acabo identificando isso também em várias crianças, né? Que é esse lance do querer aprender, né? Do querer saber, né? O porquê, o motivo. Então, essa foi uma também dos objetivos, né? Desse livro aí, dessa produção. E tem alguma história real que a gente conseguiu inserir? Eu acredito que devam ter várias, né? Dado todos esses anos aí trabalhando com crianças, assim, acho que muita coisa do que tem no livro deve ter saído de experiências reais, ou não? Sim, na real é o seguinte, essa metáfora, né, a aldeia invisível, né, é justamente o que a gente passa no dia a dia, né? A gente tá o tempo todo, quando a gente sobe a comunidade, a gente passa por diversos mestres, né, do saber, é o pedreiro que está ali, é o marceneiro, é o serralheiro, né, é o mototaxista, é o cara que dirige a van, e eles passam despercebido, né? A gente acaba não enxergando essas pessoas, né? E essas pessoas possuem um dom que eu, por exemplo, eu não sei construir uma casa, né, cara? Então, são essas pessoas que ficam na invisibilidade, né? E muito dessas pessoas são pai dessas crianças, né? E as próprias crianças não enxergam esse herói, né? Ou essa heroína que tem no seu dia a dia, né? Que é a mãe, o pai que está ali no dia a dia e passa despercebido, né? Então, é justamente isso. O Orfeu, ele começa a perguntar, né? Ele dialoga com o avô dele, o avô conta uma história, né? E aí pede para ele começar a observar. E ele começa a observar as pessoas, né? Então a gente acaba ali também evidenciando pessoas que trabalham tanto ali. A gente fala um pouquinho do Acadêmicos do Vidigal, né? As pessoas que produzem o figurino, que produzem o cenário, que está ali voluntariamente, né? Além de trabalhar o dia inteiro, mas está ali ajudando. A gente fala também da professora que ajuda ali no reforço escolar, né, e que às vezes passa despercebido, né? As pessoas não dão valor e são mestres também dos fazeres, né? São elas que mantêm, são os favelados, né? As pessoas que moram em comunidade que mantêm o nosso Brasil em pé, né? Então, se você come um pão fresquinho 6 horas da manhã, porque alguém acordou 4 da manhã para fazer esse pão, entendeu? Então é isso, a ideia desse livro é basicamente essa. E a gente retratar essas pessoas que moram no Vidigal, né? Através de imagens da comunidade. E o mais legal disso tudo é você pegar um livro desse, fazer uma contação de história e as crianças falam, ali é perto da minha casa, né? Eu conheço esse lugar, né? Olha o mar ali, dá para ver o Mirante do Arvrão e tal, né? Olha o campo ali. E aí eles começam a se identificar, né? Porque a gente dá valor a essas pessoas, né? Que geralmente são invisibilizados, né? Pela sociedade em si, né? Então, além de toda essa história que a gente encontra dentro do livro, ainda tem essas referências locais também dentro do livro. É isso aí, é dar visibilidade para essas pessoas que são necessárias, né? Para o nosso dia a dia, né? E a gente não passa despercebido. Acho que ali também o dia a dia da gente, né, muito corrido. É muito corrido. Eu ia te perguntar de onde surgiu esse insight de... É porque é algo que eu tenho muito pra mim. Quando eu tô andando na rua, eu até evito fone de ouvido e tal, porque eu gosto de prestar atenção nas pessoas. Isso aí. No dia a dia, nas pessoas que estão passando. Porque às vezes, se a gente estiver atento aos sinais, eu falo que a gente tem que estar sempre atento aos sinais. A gente sempre acaba aprendendo algo com alguém só observando. A gente não precisa falar, se a gente observar, a gente consegue. Mas de onde surgiu esse insight de falar, vou levar isso pra galera? Da onde surgiu esse sentimento? Na real, foi justamente o que baseia esse livro, é esse provérbio africano, né? Que é necessário uma aldeia inteira. Então, todo morador de comunidade, ele depende de alguém, né? Ou ele depende de alguém para levar o seu filho para a escola, levar e trazer, ou depende de uma cuidadora ou de um cuidador para cuidar do seu filho para ele poder trabalhar, né? Ou depende, sei lá, do professor de futebol, do projeto social, da percussão, da capoeira, da própria capoeira, né? Para ajudar na formação dessa criança. Então a gente se baseou justamente nisso, né? De pensar nessas pessoas, né? Onde a criança não depende só da família e só da escola para ser educada, né? Eu lembro quando eu era moleque, saía a vizinhança, vai para onde? Né? Teu pai, eu vou ligar pro seu pai, vou ligar pra sua mãe, hein? Não dá mole não. Então todo mundo cuidava. Eu achava isso uma chatice, né? Mas aí você percebe que são essas pessoas que ajudam no seu desenvolvimento, né? Na real, no seu envolvimento, né? Com a comunidade, com o entorno, com a vida. Né? E é muito legal quando você falou de observar, né? Que aprende olhando.
a gente aborda muito isso ali da oralidade, né? De aprender ouvindo, né? De aprender na oitiva, né? Que é uma característica muito comum, né? De África, né? Na capoeira você aprende olhando ali, você aprende observando, ouvindo, né? Os ditados do mestre. E aí é justamente numa dessa que o mestre fala esse ditado e aí bate a curiosidade, ele pergunta para o avô e o avô pede para ele observar melhor a sua comunidade. E aí ele enxerga, né, essas pessoas que ajudam na própria educação dele, né, e dos amigos também. Então é bem interessante esse livro. E assim, entrando na construção do livro, assim, foi rápida a construção do livro ou já tem muito tempo que você está escrevendo, está pensando nessa ideia, maturando essa ideia? Então, na real, esse projeto foi um projeto que adormeceu no ano passado, no final do ano passado, né? E esse ano a gente acordou ele. E aí colocamos no papel, né? Que às vezes a pessoa fala, eu tenho um projeto e tal, mas na real tem uma escrito, ideia. Não tem né? nada concreto. Você tem uma ideia. E aí quando eu coloquei, rascunhei no papel e tal, né? Dei uma olhada, dei uma analisada, dei uma pesquisada antes, né? Até para que ele seja algo voltado para esse público infantil, né? Infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Né? E aí você tem que ter todo um cuidado. Né? É evidente que eu contei com a ajuda de alguns amigos, né? Para fazer esse material. E aí eu contactei um rapaz que é premiadíssimo, né? Inclusive ele mora em Portugal, ele é português, mas faz diversas literaturas. Ele é um cara que ilustra diversas literaturas, né? E tal. E aí a gente fechou essa parceria, ele ilustrou, entendeu qual foi a dinâmica ali, né, da história do livro, do Vidigal, e acabou transportando isso para esse material aí. É, porque tem que ter essa identidade, né? A gente tá falando de favela, vai falar de Vidigal, mas foi muito maneiro. Quando eu cheguei, eu perguntei. Falei, caraca, isso aqui é o Vidigal? Porque traz essa identificação, né? E isso é muito bacana. Mas aí teve que ir lá em Portugal falar com esse cara e você descreveu pra ele o que você queria do personagem, como ele seria, e ele conseguiu entender de fato, assim, pra... Na real, a gente mandou algumas imagens, Sim. né? Que são pessoas reais, de pessoas reais, né? Mandamos imagem e ele acabou se aproximando disso através de fotos e tudo, né? E eu não precisei ir até lá, a gente trocou ideia tudo virtualmente, né? E aí ele ia fazendo, muda aqui, volta e tal, até que a gente conseguiu finalizar esse projeto, né? Então é um projeto muito, muito legal, né? Inclusive, eu tenho uma outra literatura, mas ela é voltada para o público adulto, né? Sim. Foi uma homenagem que eu fiz para o meu mestre, né? Ele fala de capoeira, fala de músicas de capoeira. E aí a gente também resolveu fazer algo voltado para o público infantil, né? Que é o público da comunidade. E muitas pessoas, né? Inclusive, esse livro ele já esteve em São Paulo, já teve em outros estados também, né? Teve em vários lugares daqui do estado do Rio. E as crianças se identificam com a periferia, né? Com o lugar onde mora, né? Então, uma ideia também é as pessoas quebrar esse estereótipo, né? De que a favela é um lugar que não presta, é um lugar ruim, é um lugar que só tem, né? Bandidagem e acaba não enxergando a potência que a comunidade tem, né? E fazer com que a criança sonhe também, possa sonhar cara. E crescer e alcançar o seu objetivo, né? Eu acho que isso é um dos maiores... A criança, ela tá nessa idade de formação, então qualquer coisa que ela ouve, por isso que quando você perguntar, quero ser advogado, quero ser médico, quero ver... Porque ela tá vendo, ela tem alguma referência ali, aquela criança de querer ser alguém. E o livro, assim, acho que mais do que nunca, dá esperança de que as pessoas consigam olhar para dentro da favela de uma maneira mais humanizada, né? Porque o que a gente vê aí é exatamente isso que o senhor falou. A galera, só tem bandidagem, não tem nada que presta, tudo que vem de lá não presta. E quanto mais humana a gente consegue deixar a favela, quanto mais histórias boas a gente consegue passar e mostrar pro mundo, acho que a gente acaba tornando a favela uma vitrine boa, assim, né? Porque... galera só julga a gente, cara. Só julga. Mas ninguém tá aqui, né, Mestre Messias? É isso aí, mas é justamente isso. É entender que... E outra coisa também é quebrar esse estereótipo, né? Que às vezes a pessoa, vou participar de um projeto social para fugir da marginalidade. Vou participar disso para fugir. Na real, você pode participar porque você quer ser aquilo, né? Quer sonhar, você sonha com aquilo. E pode ser um potencial também, né? De enxergar, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um pedreiro, eu quero ser seja lá o que for. Né? E às vezes muita gente acaba
falando, né, sobre o pedreiro. O pedreiro um trabalho humilde, mas faz o orçamento lá pra você ver. O pedreiro ganha bem, tá, filho? Tu vê o pedreiro com o chinelinho dele havaiana. Faz o orçamento para você ver só, né? E já que você não sabe, você vai ter que contratar, né? Então é isso, é dar visibilidade para essas potências que tem dentro das comunidades, né? Das favelas, das periferias, dentro do estado do Rio de Janeiro e no Brasil também, né, cara? Então é isso. Mestre, fugindo agora só um pouquinho do assunto do livro, o senhor falou que tem outra obra também impressa. Da onde surgiu essa vontade, esse querer escrever? Então, sempre leu muito? Então, é algo que sempre me tocou muito, né? Você deixar registrado, não necessariamente você precisa estar dentro da academia, né? Participar, fazer uma faculdade, se formar na área. Eu acho que você tem que jogar para o papel, né? Joga o que você pensa, né? Evidente que você acaba pedindo ajuda para algumas pessoas e a pessoa vai por aqui, vai por ali e tal. E aí, quando eu me vi, eu estava escrevendo. Né? Escrevendo. Essa já é a minha segunda literatura, né? Produção, né? Que é uma produção... A gente também tenta ampliar, né? As nossas possibilidades, né? Então, trabalhar com várias possibilidades dentro da cultura afro-brasileira, né? E, inclusive, a gente tem um plano anual, né, do nosso projeto, né, que é um plano que a gente foi contemplado, né, no edital do Ações Locais de 2024, né, o nosso plano anual de atividades, e acaba que essa literatura ela acaba também sendo contemplada nesse plano anual, né, que foi contemplado pelo edital de Cultura Viva, né, edital da Lei Aldir Blanc. Então é importante também a gente ressaltar, né, esse aporte financeiro que acaba também nos possibilitando poder ficar mais tranquilo durante um ano, né? Então o livro também saiu de um apoio à cultura. Na real, não diretamente, né? Mas indiretamente acaba contemplando também esse nosso plano, né, anual, né? Sim, para ficar com a cabeça mais tranquila e conseguir escrever legal. Escrever legal, isso aí. E qual a importância desses apoios à cultura para o movimento afro no Brasil? Acredito que seja muito importante, né? Sim. É muito importante, principalmente quando se trata de favela, né, de comunidade, né? E é isso, é revelar futuros multiplicadores, né? Revelar futuros cidadãos que possa seguir o que deseja para a sua vida, né? Então, assim, a gente pensa muito nisso. Sei lá, o que você quer ser quando crescer? Quero ser um médico. Beleza, então vamos lá, a capoeira vai te ajudar de alguma forma, né? A cultura vai te ajudar de alguma forma. E futuramente, esse médico, quando chegar um professor de capoeira pedindo um apoio, ele vai apoiar, porque ele sabe que a capoeira transformou a vida dele quando ele foi criança, entendeu? É uma semente, né? É uma semente. Então é justamente isso, é germinar essas ideias, né? Dentro da nossa comunidade, né? E fazer com que também as pessoas entendam, né, que isso é potência, né? Potência é trabalho, né? E que a cultura, porque muita gente acaba, né, achando que a cultura não rende nada para o nosso país, é comprovado que a cada R$1 investido na cultura gera R$3 de lucro, né? Então acaba contribuindo para o PIB do nosso país. Então muita gente acha que cultura não rende nada, né? Eu vi esse dado e eu mesmo fiquei, impressionado. Não sei se foi o prefeito que falou, alguém... Não sei se foi o prefeito do estado do Rio de Janeiro, eu vi. Porque a galera é muito imediatista também, né? A galera quer tudo para agora. Mas é um trabalho de conscientização também. Que nem o senhor falou. Você vai investir R$1 aqui numa escola, mas quantos alunos ali ele não está formando que vão gerar algo diante daquela ideia ali que está sendo exposta? Então é importante. E onde ele está disponível, Mestre Messias? A galera que se interessou pelo título do livro, pelo livro em si, pela obra, onde que a gente encontra? Então, esse livro é só entrar em contato através da nossa página, né, que é o Pontão de Cultura Vidigal Capoeira, ou através do nosso site também. Lá tem o nosso telefone, e aí a galera que tiver, a gente entrega para qualquer lugar do país, né, por apenas R$45. Né, o livro ele custa R$30, é um valor super acessível, né? Justamente já quero o meu, Mestre, já quero comprar o meu. É isso aí. E aí com mais R$15 a gente envia para qualquer lugar do Brasil, né? E onde tem as páginas que você falou, como é que faz para entrar em contato? Então, através do Instagram, né? @VidigalCapoeira, que é a nossa página principal, né?
E também através do site, né? www.vidigalcultural.org.br. Aí a galera lá tem todas as informações para conseguir levar esse livro para casa. E dentro dele tem algum canto, tem alguma canção? Ali tem um momento ali que ele canta, né? Tem um momento que canta, que ele chega na roda da capoeira e tá rolando o canto e tal. E é bem interessante, né? Que eu vi que o senhor trouxe o seu querido instrumento aí brasileiro. Eu queria saber se tem alguma coisa dentro do livro pra gente conseguir demonstrar, porque eu sou muito fã dessa. Meu avô, Vou até pegar aqui. Pega ele, meu avô, quando eu era pequeno, ele me deu um berimbau. Ele viajou, ele passou pela Bahia e ele me deu um berimbau. E eu lembro até hoje que ele era verde, vermelho e amarelo. Aí tinha, né, o fio do berimbau, a cobaça, era pintadinha também. E o tempo, né, era criança, mas eu tenho essa memória, porque meu avô gostava muito de capoeira. Apesar dele não jogar, mas ele estava sempre nas rodas, porque tinha na favela onde a gente morava, a galera que curtia o movimento. E o berimbau é um instrumento que ele é milenar, né, cara? Ele nasceu há milhares de anos atrás, né? Porém, ele é feito de vários formatos, né? E tem vários nomes. O meu era menorzinho. E tem vários nomes. Esse berimbau... essa maneira, né, que você está vendo aqui, ele foi feito no Brasil, né? Não se sabe ainda o local certo, mas tudo indica que foi na Bahia. E alguns povos africanos utilizam o berimbau para fazer o ritual de passagem, né? Quando alguém faz a passagem, eles tocam para que esse alguém entre em contato através do toque, né? A comunicação entre o sagrado, né, e a terra, né? Então, existem outros formatos, então, também? Existem outros formatos, né? Maneiro, alguns bacana. são feitos com 2 cabaças, 3 cabaças, dependendo de alguns lugares da África, né? Ele é feito de outras formas e tem outros nomes também. Maneiro, né? Essa eu não sabia. Essa é nova. Faz o som pra gente. Vou até cantar uma música muito simples, né? Mas que tem uma mensagem muito forte, né? Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler, vou aprender a ler. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler, vou aprender a ler. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Essa cantiga, ela fala o seguinte, né? Uma cantiga muito simples, né? Algo da cultura popular mesmo, né? Ela tem uma metáfora muito legal, né? Que é justamente de você compartilhar os seus saberes, né? Com seus camaradas, né? O camarada dentro da capoeira são os seus irmãos, né? São as pessoas, né? E nesse caso eu estou falando do Vidigal, da comunidade, né? E fazer com que o saber ele não seja algo comercializado, né? Mas algo compartilhado, onde você consiga compartilhar com a sua comunidade, né? Então a produção dessa literatura é justamente isso, né? Você compartilhar e poder também ajudar as nossas crianças, né? Principalmente do Vidigal, né? A ter um futuro de sonhos, um futuro onde elas possam se ver, né, que é o caso dessa literatura, né, onde ele se vê ali na prateleira, né, vê a sua comunidade, vê o seu lugar, então isso potencializa, né, isso faz com que essa criança seja uma criança mais, que tenha mais pertencimento, né, da sua comunidade, do seu lugar, né, do seu fazer, né, e valorize também os fazeres que tem em sua volta, né, principalmente dentro da sua própria casa, né. Verdade. Então, basicamente é isso. E sobre se reconhecer, sobre ter esse pertencimento, eu acho que é importante a gente olhar para o lado assim, ainda mais quando a gente está falando de crianças, e conseguir se sentir de fato pertencente de um lugar. Ver algo e falar, eu sou isso aqui sou eu, e ter orgulho disso. Isso aí, é isso. Ter orgulho disso. Porque eu acho que não adianta só você... tá bom, eu sou daqui. Mas acho que se orgulhar de onde vem, das suas origens, da sua cultura, das suas
raízes de uma maneira geral, acho que é uma das coisas mais importantes. Eu vi que tem várias referências aqui, ó. Tem um pandeiro aqui também, né? Na camisa dele, não é um pandeirinho ou eu tô errado? É um pandeiro, é isso aí. É um pandeiro bem carioca, né? Remete bem carioca, muito... Essa coisa do samba, né? Essa coisa samba. do lugar, né? Também, da periferia, né? É isso. Então, essa produção também ela é interessante porque, além de potencializar, né, o lugar, ela dá esse sentido de pertencimento, né? Esse pertencimento de que sentido, Messias? Você fala, o pertencimento de você entender que o posto de saúde ele pertence à comunidade, né? Não é porque tem ali a prefeitura que você vai sujar o lugar, vai quebrar a porta, entende? Então, é uma coisa que eu acho que falta muito no nosso lugar, né? As pessoas entenderem que não se deve jogar o lixo no chão, né? Ah, mas tem um gari para... Não é isso, cara. É o seu lugar, é a sua casa, é a sua comunidade, entendeu? Você poder preservar o lugar onde você mora, né? O lugar que você habita, né? O lugar onde você aprende também. Então, isso é difícil. A gente sabe que é difícil, mas... se a gente ir plantando devagarzinho, né? Principalmente nessa nova geração que está vindo aí, né? As crianças da primeira idade, né? Da segunda, e enfim. Eu acho que a gente consegue transformar um futuro melhor, né? Não só para o Vidigal, mas para o Rio de Janeiro, para o país, enfim. Acho que basicamente é isso. Ah, com toda certeza. Com essa leitura aí, isso aí é mais uma semente de conscientização, tenho certeza. Eu já quero ler, cara. Eu gosto de ler, tem um monte de livro lá, eu já vou levar o meu, já vou comprar o meu, já vou... Depois a gente vai conversar ali, mestre Messias. Mas é isso, mestre. Então, muito obrigado. Gratidão aqui por partilhar um pouco do teu conhecimento, um pouco da história do Menino e a Aldeia Invisível. Esse tema aí, esse título eu achei sensacional. Ainda mais depois dessa explicação assim, das pessoas. Eu sempre tive esse pensamento de, mano, tem muita gente que é invisível, sabe? E muita gente de valor. Muita gente de valor, que tem um conhecimento e que as pessoas não dão o devido reconhecimento. Então... título incrível, e eu tenho certeza que a leitura também vai ser muito prazerosa, porque eu sou um crianção. Grande só no tamanho, mas a leitura eu tenho certeza que me pega também. É isso, são coisas que a gente precisa valorizar, né, cara? E tem muita coisa que às vezes eu me questiono, né? Eu não consigo entender por que um engenheiro ganha mais do que o pedreiro, né? Verdade. Se é o pedreiro que constrói a casa, né? Então são algumas coisas que a gente tem estrutural no nosso país, na nossa sociedade, né? Que é algo eurocêntrico, né? A gente precisa perder um pouco isso, né? Para justamente a gente poder crescer, né? E não trabalhar muito individual, né? O individualista, e trabalhar mais o coletivo, né? O comunitário, a comunidade. Então esse livro ele passa várias mensagens, né? Apesar de ser um livro que é muito tranquilo, você lê ele em 10 minutos, 15 minutos, né? Mas quando você relê, você começa a entender um monte de mensagens, né? Então é isso, é isso, tamo aí. Esteja atento aos sinais, tá? Leia e releia, cada vez que você lê de novo, você vai entender mais uma mensagem. Mestre Messias, gratidão, te agradecer. Gratidão, meu mano. Sempre que precisar de nós, a gente está aqui. Mas show. Precisando, estamos aqui. Pode contar com a nossa ajuda. E sigam o Mestre Messias nas redes sociais também. Caso vocês queiram adquirir o livro, deixa o arroba de novo, mestre, pra gente. @Vidigal Capoeira ou @Messias NF, né? N de navio, F de faca. É isso. Sigam nas redes sociais e lá vocês vão achar todas as informações para adquirir O Menino e a Aldeia Invisível. Obrigado, família. A gente vai ficando por aqui. E é isso, Rafinha. Aquele beijo, aquele abraço. Boa semana, gente. Valeu!